Estamos mais uma vez aqui com uma mulher mega especial no quadro Mulheres em Destaque. Hoje trouxe essa pessoa muito querida, Luciane Mina, que é psicóloga, terapeuta energética. Não vou ficar dando muito spoiler não, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela como profissional, né, da área de saúde mental, como mulher, né, que influencia tantas outras mulheres, inspira tantas outras mulheres, como mãe, como avó, com essa carinha nova, já é vovó. Enfim, Luciana, eu quero te deixar muito à vontade, tá, Luciane? Para você contar o que você assim sentir dentro do seu coração, que vai fazer bem para outras mulheres também te ouvirem, porque aqui a gente traz mulheres que inspiram outras mulheres, mulheres que podem ajudar a outras mulheres, não abandonar seus sonhos, seja em qual momento da sua vida que essa mulher estiver passando. Então, assim, já conheci um pouquinho da história dela, uma história brilhante, e que ela vai ficar à vontade e compartilhar o que ela sentir, né, dentro do coração dela, que é bacana trazer aqui pra gente. Então, seja muito bem-vinda, esse espaço é nosso, né? Ninguém faz política pública para a mulher sozinha, a gente tem que ter um tanto de outras mulheres para a gente poder pegar na mão, né, dessas mulheres e trazer elas para essa grande elo aí. Então fica à vontade, seja muito bem-vinda. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que é importante dizer que eu não sou de Campos, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, mas tenho muito carinho pela cidade, as minhas filhas são daqui, sou recebida, então a minha família, né? Como está longe, Campos se torna, os meus amigos se tornam a minha família. Foi aqui que eu casei, foi aqui que eu tive as minhas 2 filhas, foi aqui que eu separei, foi aqui que eu tive que criar forças internas para buscar fazer do meu trabalho uma forma de dignificar a minha caminhada e de oferecer as melhores coisas para elas, né? Você tem quantas filhas? Eu tenho 2 filhas, Cláudia Luma e Thalita, uma hoje tem 27, a outra tem 25. Então é nessa caminhada que eu quis buscar mais profissionalmente, né? Então minha mãe sempre dizia que gostava de ter a geladeira cheia, né? Então essa era a minha primeira meta lá atrás, era trabalhar para oferecer a geladeira e elas terem como comer ou como estar bem, né? E sempre formando que o necessário nunca faltasse. Exato, né? Mas sempre formando para que elas pudessem se superar, estudar mais, viajar, conhecer novos cursos, conhecer novas coisas. Então, a minha mais velha, Cláudia Luma, né? Quando eu fazia formação... Nome diferente e bonito, gente. Quando eu fazia formação em Gestalt, eu sempre levava, então, eu montava no chão um lençol, então eu criança, boneca, lençol, colocava lá no cantinho e assim elas cresceram, né? Recebi o apoio tem até uma escola que chama CEL, ela abriu o hotel porque eu trabalhava de manhã, eu atendia então, você de procurou tarde. criar essa rede de apoio que você não tinha. Não tinha. Ela criou um hotel, né? E como eu dava aula na Cândido Mendes à noite, então a minha filha entrava às 7h30 da manhã na escola e saía 11h30 da noite. E como eu prestava consultoria para a escola, então eu podia entrar e sair, né? De estar com ela, não no tempo que ela estava lá dentro da escola, né? Então sempre tive esse apoio, as pessoas sempre foram... Facilitador, né? Exato. Então, assim, sempre busquei fazer muitos cursos. Teve uma vez que eu fiz um congresso de recursos humanos na ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e as únicas crianças que tinham eram as minhas filhas, né? Elas têm a idade bem próxima. E aí elas me acompanhavam, então elas sempre foram ao congresso, elas sempre foram a mini curso, elas sempre acompanharam, sabe? Foram capacitadas desde cedo. Junto. E quando eu aprendi a dirigir, né?
eu digo que a minha força para dirigir foi elas, né? Porque eu tinha que ir para Santa Catarina, tinha sido próximo do meu tempo de separação. E você já tem quantos anos aqui em Campos? Aqui eu já estou há 32 anos. Eu vim para cá quando eu passei para a prefeitura. E aí... Servidora municipal há 30 anos. Isso. E quando eu pensei assim, bom, eu vou para Florianópolis. Se eu vou pegar a estrada sozinha, eu vou daqui, Campos, para Petrópolis. Se eu subir o tal do morro, que é difícil, eu vou conseguir vencer, né? E elas iam dentro do carro, eu até me arrepia. Vai, mamãe, vai, você vai conseguir. Então tinha momentos que a curva, eu não sabia que eu deveria ter ido Rio Petrópolis, mas eu fui por dentro de Campos. Então eu passei Cambuci, Jaguarembé, Friburgo. Estrada muito de chão, né? Subi Teresópolis e o carro, eu não sabia fazer curva. Então o pneu subia em cima da calçada. Era tão apertado, era uma sensação tão assim, meu Deus, e agora? E elas diziam, vai, mamãe, você vai conseguir, mamãe. E eu consegui, e nós chegamos em Petrópolis. Foi na época que eu dava consultoria no Convento da Virgem de Petrópolis. Ficamos lá com as freiras e depois eu voltei pelo Rio. Então eu sempre tive a oportunidade de trabalhar e elas serem minhas parceiras, sabe? Eu fiz o primeiro MMI, que é o Media Mind Intensive no Brasil. Eu fiz, né? Foi no Rio. E a minha filha mais velha dizia, mamãe, não perde, você tem que fazer, sabe? Então hoje eu sou, minha mãe, quando ela era viva, era alguém que me incentivava. E depois que ela foi, né? As minhas filhas me incentivam. Então elas dizem, vai, faz mais um pouco. E isso, sabe, Ju? Sempre foi uma troca, né? Porque elas devem ter amadurecido muito rápido, Sim, né? Com certeza, com certeza. Porque atravessaram, né? Atravessaram a separação, atravessaram eu precisar trabalhar muito, atravessaram eu precisar deixar elas em casa ou com um empregado, ou com alguém que pudesse dar suporte, mas sempre eu dizia para elas assim, nós vamos fazer umas férias diferentes, mas a gente vai ter que ter um ano diferente. Então a mãe se dedica um pouco mais. Muitas vezes, profissionalmente, eu ouvi de pessoas dizer assim, Luciane, faz menos, né? Então, quando eu vim do Rio, eu era já facilitadora em programação neurolinguística. Eu sou dos jurássicos da PNL, né? E quando eu comecei a trabalhar naquela época, o curso era sexta de noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E os professores e os alunos... Era para quem trabalhava mesmo, sim, né? Durante a semana. E os alunos diziam assim... Luciane, menos, a gente quer menos. E eu dizia, gente, não pode ser menos, a gente tem que sempre fazer mais, né? E assim eu passei pelo tempo de servidor público, né? Na Secretaria de... Você passou em várias secretarias, é importante a gente falar, né? Isso. Acho que você ficou um pouco mais na saúde, né? Uhum. Mas... Na verdade, o que acontece? A saúde acabou sendo a minha experiência final. Mas eu trabalhei na Fundação da Infância e Juventude com os adolescentes e dava experiência palestra. Maravilhosa, né? Eu comecei aqui em Campos, há 30 anos atrás, não era treinamento, era reciclagem. E aí eu lembro, pode contar essas derrotas? Eu fui fazer um treinamento e eu tinha descoberto o som da baleia. Aí eu disse, gente, olha só, tira o sapato, porque a gente vai ter que deitar no chão, e deitar na areia é ruim, né? E aí todo mundo tirou o sapato. E eu lembro que chegou o professor de marcenaria. Aí eu falei, seu fulano, tira o sapato. Tirar sapato! Não, vou tirar não! Aí ele entrou, aí você via a marca do pé, porque é terra, né? Aí todo mundo olhando assim pra ele, aí ele voltou. Pisando assim. E eu fiquei, gente, bota o sapato, pelo amor de Deus. Porque eu que estava começando essa cultura de treinamento, sabe? E era o primeiro treinamento que eu tinha ganho com mais de 4 horas de duração. Então,
na verdade, eu fui conquistando. Você foi bem afoita e você teve que dar porque alguns passos para trás para conquistar e realmente mostrar. De verdade, assim, aquela época as pessoas estavam acostumadas com a tal da reciclagem, né? E eu fui trazendo. Quando a gente sai dos padrões, assim, né, pré-estabelecidos, às vezes a gente não é tão bem aceita, acolhida, né? E assim, essa é a minha experiência, sabe? Desde que eu entrei, porque eu sempre busquei sair da massa, né? Hoje eu sou terapeuta energética, né? Também sou terapeuta espiritual, mas eu sou terapeuta energética. E aí, quando eu trago isso para a psicologia, de novo eu saio da curva. E a proposta é falar sobre qualidade de vida, é falar sobre empoderamento, falar sobre a força que as pessoas têm de verdade dentro delas, né? A gente pode sim criar um mundo melhor, mas para isso as pessoas precisam estar mais satisfeitas, precisam estar mais harmoniosas, elas precisam ser mais inteiras, né? A nossa educação é que a gente tinha que ter, por exemplo, eu tinha que ter a geladeira cheia, eu não me preocupava em se eu ia comer, eu me preocupava se elas estivessem bem, né? Eu não me preocupava se eu trabalhasse de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, não, eu não tinha essa preocupação, mas eu queria saber, elas estão na melhor escola? Elas conseguem fazer? E muitas vezes eu fui cobrada, né? Por que você não põe numa escola menor? E eu sempre disse, não, eu quero para elas o que eu puder oferecer, eu vou dar a elas o meu melhor, né? E hoje na função de ancestral, porque hoje eu sou Ai, ancestral, gente, até parece dinossaurica. Então, enquanto ancestral, eu acho que eu tenho uma responsabilidade, né? Em geral, a gente escuta que vó estraga. A mãe educou e a avó veio para estragar. E eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que eu vim... Você é vovó de um menino ou de um menino, Tiago, 9 meses. E a experiência é legal, você teve 2 meninas e agora a experiência de ter um netinho. E aí, eu acredito que a gente tem que colaborar, sabe? Não é essa história de a mãe diz, eu não acredito que tem que dar doce, e aí quando eu tinha as minhas pequenas, eu virava as costas e eles davam doce, Coca-Cola aqui por trás, né? E talvez por isso eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que a gente deve respeitar o que a nossa filha ou o nosso filho decide. Acho que a gente pode, enquanto mulher... A gente pode auxiliar, mas assim, as premissas da educação tem que caber aos pais, um né? casal, né? Eu tô ali como coadjuvante, eu acho que é esse a minha maior lição, né? E é o que eu procuro levar. Estar trabalhando com mulheres é dizer para ela que tem desafio, sim, que a gente tem pouca porta de passagem, sim, mas se a gente encontra um par de mão, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa de muitas mãos para levantar do chão, mas se a gente achar alguém que nos estenda essa mão, eu acho que a gente tem que segurar muito firme nela, né? Para construir a nossa vida acadêmica, construir a nossa família, né? Eu hoje não sou casada, mas valorizo muito a gente ter um momento de almoçar junto, um momento de viajar junto, um momento de passear, compartilhar. Então, eu acho que nós que somos profissionais e que estamos numa posição de multiplicadoras, né? Eu acho que a gente precisa ter e ser qualidade de vida para a gente poder dizer para o outro que o outro pode ter e ser além e apesar das adversidades. Não é simples, né? A gente está escutando cada vez mais situações densas e tensas, mas eu acredito que se a gente conseguir realizar o nosso trabalho e fortalecer as nossas redes, né? Se cada um limpar a sua calçada, a gente vai ter uma rua limpa, né? Com certeza. Então, não adianta eu ficar tomando conta do outro, outro, né? Da responsabilidade que cabe ao outro, né? E a gente então, tem a nossa responsabilidade. Perfeito. Ou então eu limpo a minha... Você já viu, deve ter visto. O sujeito que varre a calçada dele, bota um saquinho e vai lá do outro lado da rua e bota o saquinho na porta do outro, né? Então eu acho Você já viu esses lugares grandões assim para descarte
que não seria para descarte de lixo, né? As pessoas montam aquilo ali como descarte de lixo. A pessoa chega de uma caminhonete zero, um carro caro, e simplesmente descarta uma carcaça de geladeira, um sofá e tal. Mas ali é do outro, não é minha, né? Não é meu quintal, né? Sim, sim. Então essa transferência de responsabilidade é fácil. O difícil é a gente assumir as nossas responsabilidades enquanto profissional, enquanto pessoas, né? Porque eu acredito muito, Luciane, que a gente não está nesse ambiente terrestre à toa, né? A gente precisa entender qual a nossa missão, né? A gente tem uma ligação espiritual aqui, né? Somos da mesma religião. A gente precisa de entender qual a nossa missão nesse ambiente terrestre. E eu tenho certeza, dentre tantas missões que o ser humano tem, eu acho que uma das maiores e mais importantes é cuidar do outro. Mas foi o que você me falou, muito bonito hoje. Você só consegue cuidar do outro quando você está bem, né? Bem, completa. Ninguém dá o que não tem, né, gente? Exatamente, era essa frase que eu queria que ela falasse. Ninguém dá o que não tem. Então, para você se doar ao próximo, você precisa, né, de estar na sua integridade, na sua totalidade. Você precisa estar bem. Então, eu queria, né, que até difícil, hoje não teve nem muitas perguntas, porque realmente é uma aula, um aprendizado estar com Luciane mesmo. Que você deixasse, você sabe que a gente lida com mulheres aqui no CEAM muito fragilizadas, né, com sofrimento ainda à flor da pele. A gente precisa disso. Não sei se seria essa palavra, desconstruir essa mulher e mostrar que existe vida após a violência, elas não precisam abandonar seus sonhos, enfim. Queria que você deixasse uma mensagem inspiradora para essas mulheres. Bom, eu vou falar de um movimento que eu levanto que se chama Ser Feliz. O que é ser feliz? É você usar a fé e a luz. É olhar para esse momento de dor, é entender que você está enfrentando um desafio, sim, não é diminuir, não é desfazer, mas é começar a se perguntar, ok, como eu posso me transformar a partir disso? Qual é a minha melhor versão que eu posso apresentar dentro desse contexto? O que eu posso aprender? O que eu posso ensinar? Como eu posso trazer coisas boas para minha casa, para minha família, além e apesar dessa situação? E aí tem um grupo que eu gosto de estudar que se chama Abraham Hicks. E ele diz que quando nós estamos numa elevada vibração, a nossa forma de ver é melhor e maior. Luciane, como é que eu vou estar de vibração elevada se eu não tenho um ambiente bom? E eu vou dizer para você que está escutando a gente agora, procure pequenos detalhes, procure pequenos momentos para você ficar bem. Não estou dizendo que precisa ser feliz, mas que você precisa ficar bem. Quando você fica bem, você começa a identificar o que mais eu posso fazer. E aí você então se torna feliz. O que é feliz? É olhar para o amanhã e dizer assim, ele pode ser melhor. Mas é entender que em cada momento nós não estamos ali por acaso. Nós não estamos passando por esse momento por acaso. Alguém vai ser liberto, além e apesar das adversidades. Se a gente tiver a responsabilidade de entender, eu sou a pessoa que vou fazer a diferença aqui e agora. Eu sou a pessoa que posso trazer uma palavra melhor. Luciane, não tem uma palavra mais forte para dizer. Busque um centro como minha amiga trabalha. Busque profissionais que ela disponibiliza. E assim como ela, tenho certeza que outros lugares de cuidado existem. A gente não pode ir na sua casa dizer, você está sofrendo, eu vou te ajudar. Você tem que vir até esses lugares. É esse exercício de você, já começando por você, a essa busca, né? Exato. Se ajudar, se ajude
saindo de perto das pessoas que não te motivam. Se ajude ouvindo e lendo coisas que te levem para um bom lugar. Se ajude escolhendo estar num lugar, nem que seja 10 minutos por dia, que abasteça a sua alma, para você poder fazer o restante. Por isso eu levanto a bandeira do ser feliz. Eu olho o amanhã de uma forma que não tá bom aqui, mas vai ficar. E eu entendo que eu sou luz. A minha palavra faz a diferença. A minha reação faz a diferença. Então que a gente possa de verdade ser feliz dentro desse mundo que hoje está na escuridão, né? Mas precisa de pessoas que são luz. Precisa de pessoas que buscam uma palavra positiva, uma mão estendida, um abraço. Então, se você tem alguém que te abraça uma vez na semana, não abraça de má vontade, não. Abraça bem gostoso. Se você tem uma pessoa que de vez em quando fala uma coisa boa, fique com essa pessoa um pouco mais. Reabasteça a sua bateria e vem para o mundo, porque o grande arquiteto do universo precisa de nós, guerreiros da luz, para levar paz. Coisa linda, gente. Olha, incrível conversar com você. A gente acaba também sendo trabalhado aqui no nosso bate-papo, que realmente você continue seguindo por esse caminho de luz. E que você seja realmente luz para tantas pessoas, né? Porque às vezes a gente não tá com esse coração aberto para poder se conectar com o outro. Então isso é importante, né? Essa permuta também. Às vezes o outro também precisa de ter aquela oportunidade de fazer o bem com você. Então que você seja esse bem para essa pessoa. Adorei conhecer você mesmo. E ela tá fechando aqui algumas parcerias com a gente, que eu não podia deixar esse profissional ir embora sem contribuir com as nossas assistidas e até mesmo com as nossas profissionais, né? Cuidar também de quem cuida. Então ela já vai trazer um trabalho aí para as nossas técnicas, né? Que também precisam estar estruturadas para acolher essas mulheres da melhor forma possível. Muito obrigada, Luciana. Obrigada pela confiança. Foi lindo.